Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam? Jonas, um profeta muito conhecido, principalmente porque foi, as crianças sabem bem, né? Foi engolido por um grande peixe, né? Ou uma baleia, alguns acreditam, mas provavelmente foi, né? Mas enfim. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que nós já vivemos nesse culto. Obrigado porque nós estamos aqui. Nós nunca sabemos quando é a última vez que nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Que o Senhor me use apenas como uma ferramenta, pois eu não passo disso. Nunca quis passar disso e nunca passarei, porque sou apenas um homem. Mas que o Senhor fale à tua igreja. Que o Senhor me use para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas mudem, para que as pessoas tenham a sua fé fortalecida, assim como a mensagem faz diferença na minha vida, primeiramente. Mas eu te agradeço por essa oportunidade de, mais uma vez, pregar a tua palavra. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha muito conhecida. Hoje nós vamos falar sobre misericórdia. Nós tanto falamos sobre misericórdia, não é? Tanto nós falamos sobre Deus ser um Deus de misericórdia. Misericórdia para cá, misericórdia para lá. Mas você já parou para pensar no que é misericórdia? A Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso, porque se não fosse as misericórdias dele, nós nem levantaríamos da cama pela manhã. Você reconhece que você hoje, seja qual horário que você acordou hoje, você reconhece que foi Ele que te deu mais um dia para viver e Ele renovou a misericórdia dele na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre isso. Misericórdia nada mais é do que um ato concreto de sentimento e de graça. Ou seja, misericórdia não é apenas um sentimento, é uma atitude, é uma ação de misericórdia. É você não punir alguém que merece ser punido. É você não ceifar aquele que merece ser ceifado. Misericórdia é você não dar àquela pessoa aquilo que de fato ela merece. É você poupá-la de algo que ela fez por merecer. No nosso caso, o inferno. Se nós podemos cantar esse hino e dizer que quando enfim chegar a hora em que a morte, eu e você, nós enfrentaremos, nós não teremos medo porque nós veremos o nosso Jesus vivo na glória, é porque ele teve misericórdia da sua vida. É porque ele derramou misericórdia na sua vida. E hoje nós vamos ver uma situação clara sobre misericórdia. Primeiro ponto, versículo 1 ao 3, vamos ler de novo esse versículo 1, 2 e 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Israel, nesse período do profeta Jonas, Israel vivia um momento raro em sua história. Você já leu o Novo Testamento? Quem aqui já leu o Novo Testamento ou boa parte dele? Você certamente já viu que sempre estava em guerra, ou com os assírios, ou contra os amalequitas, ou contra os filisteus, ou contra, enfim, sempre teve um povo guerreando contra Israel. Se não era um, era outro. Se não era Golias, era Nabucodonosor da Babilônia. Sempre Israel estava sendo pressionado e em guerra com outros povos. Isso sempre fez parte do povo de Israel. Só que nesse período do profeta Jonas, algo quase inédito estava acontecendo. Sabe o quê? Paz. Israel, num dos poucos momentos da sua história, não estava em guerra com ninguém. Olha só que bênção, não é?
Não estavam em guerra com ninguém. Só que neste período de paz, Deus chega para Jonas, o profeta Jonas, filho de Amitai, e diz assim: vá até a grande cidade de Nínive e pregue amor para ela? Não. Pregue contra ela, condenação a ela, porque a sua maldade já subiu até a minha presença. É como se Deus estivesse dizendo: Jonas, vá até Nínive e diga: chega, o Senhor vai aniquilar os ninivitas por completo. Então Jonas, por que Jonas foge, não é? A gente nunca parou para pensar por que Jonas fugiu. Irmãos, nos tempos de Jonas, o maior império da época era o Império Assírio. Nínive era nada mais, nada menos do que a capital do maior império dos dias de Jonas. Um dos primeiros povos que conseguiu forjar ferro e fazer armaduras e escudos e armas para a guerra, um povo fortemente armado. O império da época. Acho que Jonas olha para Deus e fala: Senhor, justo agora que nós estamos em paz, o Senhor manda eu ir lá na capital do império de um povo pagão e dizer que o Senhor vai mandar fogo em Nínive? Ah, eu não vou. Ah, eu não vou, Senhor, porque senão eu posso colocar a integridade de Israel em jogo. Eles podem se voltar contra Israel. Jonas provavelmente ele tinha essa questão sobre entender que o país dele estava em paz e pregar contra Nínive poderia ser o quê? Um estopim para que os assírios acabassem com Israel, como fizeram um tempo depois na época do rei Ezequias, onde só sobrou Jerusalém. As 10 tribos do norte foram aniquiladas pelos assírios. Não era um exército que estava de brincadeira. A Síria era cruel. Então Jonas ele faz o quê? Ele vai, pega um navio ao contrário, desce para um porto de Jope e vai para Tarsis. Tarsis que nasceu o apóstolo Paulo, muito tempo depois. Paulo de Tarso, né? Mas a palavra ali é Tarsis. Então ele vai para um lado contrário do que o Senhor tinha dito. Vai para a direita, ele foi para a esquerda. Vai para a esquerda, ele foi para a direita. Ele fez totalmente diferente. Jonas não compreendia, além de tudo, que Deus era um Deus misericordioso, porque além disso, sabe qual era o motivo que Jonas não queria pregar para Nínive? E nós vamos ver no final da história. Porque simplesmente ele não queria que Nínive fosse salva. Jonas, além de tudo, ele achava que Nínive era um povo tão pagão que não merecia a salvação. Além de ser um povo que poderia acabar com Israel, Jonas julgava em seu coração: ah, os ninivitas não, né? Aí já é demais, né, Senhor? Aí já é misericórdia demais. Então é melhor nem pregar para o Senhor não chegar lá e acabar salvando. Em vez de destruir, acabar salvando. Então Jonas, movido por isso, ele vai para Tarsis totalmente diferente do que o Senhor tinha dito. Jesus disse em Marcos 16, enfim, a grande comissão. Qual é a grande comissão? Alguém gostaria de citar? Ide a toda criatura. Isso não é uma escolha que você pode fazer. Isso não é Você não pode negociar os termos com Deus, ele te deu uma ordem. Nós temos uma missão nessa terra, nós não temos duas, nós não temos três. Nós temos uma missão nessa terra: pregar o evangelho para toda ou para algumas criaturas. Toda criatura. Então Jonas, ao invés de pregar o que Deus mandou, ele em seu coração julga quem merece e quem não merece ser salvo, como se ele fosse merecedor de alguma coisa. E hoje nós vamos ver isso. Nós vamos ver a misericórdia de Deus sobre Nínive. Então uma coisa que nós temos que aprender é: não deixe com que os seus sentimentos ou os seus objetivos pessoais mande você para um lugar diferente do que Deus mandou você ir. Não importa se ele mandou você pregar para Nínive. Não importa se ele mandou você ir para um lugar que você não queria. Não importa se ele mandou você ir para uma direção que você não planejava. Não importa se ele tem algo para você que você nunca sonhou. A realidade é que Deus tem os propósitos dele e ele não está nem um pouco preocupado com a direção que você quer ir. Quando ele tem um propósito a fazer através da sua vida, ele vai realizar. E nós vamos ver como o turrão, Jonas, cumpriu a missão que Deus disse. Versículo 17, irmãos. Nós vamos passear um pouco hoje sobre o livro de Jonas. Versículo 17. (11 ao 17). Visto que o mar estava cada vez mais agitado,
Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha como quando você desobedece a Deus e faz as coisas do jeito que você quer, da forma com que você quer, sem se importar com o que Deus mandou, Deus ele sacode o mar e faz o que for para fazer você entender que quem manda é Ele. Jonas então, na sua teimosia, pagou a passagem, entrou no navio e zarpou para Tarsis, um lugar diferente do que Deus mandou ele para onde mesmo no começo da história? Nínive. Certo? Ele foi para Tarsis, porque ele não queria pregar em Nínive. Então a Bíblia diz que Deus enviou uma grande tempestade, uma forte tempestade, e os marinheiros ficaram todos desesperados, cada um orando para o seu Deus, e Jonas ele chega para o pessoal, e Jonas ali ele já entendeu o que estava acontecendo e disse para o pessoal: gente, desculpa falar, mas a culpa é minha. A culpa é minha, eu fugi do Senhor. A culpa não é do marinheiro que não sabe remar, não sabe levar o navio do jeito certo. A culpa não é... Não, a culpa é minha. Eu fugi do Senhor, eu desobedeci o Senhor. E aí vem uma coisa muito importante que nós temos que... Se Jonas pisou na bola no primeiro ponto, agora Jonas nos dá um exemplo de homens e mulheres de Deus. Nunca transfira para as outras pessoas aquilo que a culpa é sua. Nunca fale que a culpa é do outro, sendo que você sabe que o erro é seu. Jonas poderia dizer: poxa vida, a culpa acho que é de você. Esse barco velho aqui vai afundar mesmo. Olha a situação do barco. Ele poderia arrumar qualquer tipo de argumento. Mas ele sabia exatamente que a culpa era dele. Não adianta remar para lá, não adianta remar para cá, não adianta nada. A culpa é minha. E isso Jonas foi louvável. Jonas foi diferente de Adão e Eva lá em Gênesis 3. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. E se a serpente tivesse mais um bicho para colocar, ela colocaria a culpa em outra coisa. Não transfira a culpa para ninguém. Assuma suas responsabilidades. Por aí nós já começamos muito bem o nosso dia. Você não é coitado. Você não é vítima da sociedade. Você não é uma pessoa injustiçada no mundo. Não. Você é um propósito de Deus. Você foi planejado por Deus e Ele cuida de você até hoje. Então assuma suas responsabilidades. É muito fácil jogar para os outros. Só que então, se Jonas disse que o Deus dele estava sacudindo a água daquele jeito e os homens estavam apavorados, e Jonas diz: me joguem no mar, pois assim tudo se acalmará. Imagine a cabeça dos marinheiros. Se o Deus dele está bravo porque ele desobedeceu, e se eu jogo ele no mar, o que Deus vai fazer? Tanto é que eles oram para Deus, não é? Senhor, não acabe com a gente afogado, porque nós vamos lançar esse homem no mar. É ele que está pedindo, é meio que assim, olha, é ele que está pedindo, Senhor. Então eles jogam Jonas no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe, que a Bíblia não fala baleia, pode ter sido? Não sei. Né? Da mesma forma que Paulo não caiu de cavalo nenhum, e até hoje o pessoal acha que ele estava de cavalo. Talvez estivesse de camelo, tanto faz, né? Mas o texto diz que ele se prostrou em terra, não fala o bicho que estava ali. Mas então Deus ele mostra a sua misericórdia, e tudo aquilo era um ensinamento ao profeta de coração duro. Sabe o profeta que julgava Nínive e falava: não, Nínive não merece ser salva, não. Não vou pregar lá, não. Eles são muito ruins. São muito ruins. Sabe esse profeta de coração duro? Pois é, Deus começou agora a quebrar esse coração. O que aconteceria se Deus não mandasse o peixe? Jonas sabia se virar ali naquele mar tão agitado?
Jonas, muito provavelmente, certamente morreria afogado. Morreria afogado. Isso é fato. Só que Deus, e aquilo que as pessoas muitas vezes acham que foi uma punição para Jonas, foi um livramento. Deus, ele proveu um peixe, um grande peixe, que engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Porque Deus, ele não queria matar Jonas, Deus queria trabalhar no coração de Jonas para então trabalhar através de Jonas. Então Deus, ele manda um peixe engolir Jonas, e sabe o que é interessante? Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe fazendo o quê? Pedindo perdão a Deus e clamando por misericórdia. Olha como nós podemos ser contraditórios. O mesmo Jonas que não queria misericórdia para os outros, é agora o que estende as mãos para os céus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O mesmo Jonas que não entendia misericórdia para os outros, porque os outros não merecem, era aquele que: Senhor, por favor, tem misericórdia da minha vida. Isso muitas vezes pode acontecer com cada um de nós. Quantas vezes você pede perdão para Deus e não perdoa os outros? Quantas vezes você pede misericórdia a Deus e não tem misericórdia dos outros? Quantas vezes você pede para que Deus perdoe os seus pecados e te dê ânimo novamente, mas você sempre procura colocar a pessoa que te ofendeu para baixo? Quantas vezes nós somos assim, igual Jonas? Não temos misericórdia com o outro, mas quando é para mim, Senhor, eu mereço misericórdia, Senhor. Quando é para mim, Senhor, olha, por favor, me perdoe. Mas na primeira oportunidade que nós temos de perdoar, nós não fazemos. Nós podemos ser extremamente contraditórios e hipócritas. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele diz assim: perdoa as nossas ofensas ou dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores? Como é? Repare que nessa oração você está colocando uma condição. E Jesus, ele ensina essa oração exatamente para nos chamar a atenção a isso. Perdoa as minhas dívidas, Senhor, porque eu mereço ser perdoado, não é? Muitas vezes nós falamos sobre graça, mas nós achamos que nós somos merecedores de favores de Deus. Nós achamos que nós somos merecedores de algum favor. Nós não somos merecedores de nada. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E essa é a pergunta que eu gostaria que você e eu refletíssemos essa noite. Como você perdoa os seus devedores? Como você perdoa aquele que te ofendeu? Como você perdoa aquele que disse uma palavra que você não gostou? Como é? É dessa mesma maneira que você quer que Deus te perdoe, cuidado com o que você pede. Jesus estava ensinando nessa oração que ele não gosta de hipocrisia. Jonas estava furioso porque ia pregar em Nínive, porque segundo ele, Nínive não merecia nada da parte de Deus, mas agora no ventre de um peixe. A única coisa que ele sabe fazer é pedir misericórdia para ele mesmo, não é contraditório? Isso é muito contraditório. Irmãos, agora vai para o capítulo 3 de Jonas. Versículo 1 em diante. Vamos ver o desenrolar dessa história. Que Jonas é muito curtinho, o livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu
e não os destruiu como havia ameaçado. Sabe uma coisa, irmãos? A Bíblia diz em vários pontos que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que é isso? Se Deus ele planeja algo, ele vai fazer, você queira ou não, passe dias e noites, ele vai fazer porque ele não depende de mim e de você para governar a história. A Bíblia diz que ele é o governante de toda a história, cale-se diante dele toda a terra, ele é o Deus de Israel, o único e soberano Deus. Ok. Olha como os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Jonas foi para Nínive da primeira vez? Não. Deus teve que trazer uma tempestade. Jogaram ele no mar. Um peixe engoliu. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. O peixe voltou com ele lá na praia. Começa de novo agora, vamos lá. Começa de novo, Jonas. Agora Nínive é para lá, viu? Nínive é para lá, não é mais para cá. Se for de novo, vai dar de novo ruim. Jonas, agora Nínive é para lá. Jonas foi ou não foi pregar em Nínive? Jonas foi ou não foi fazer o que o Senhor tinha mandado ele fazer desde a primeira vez? Deus tinha um propósito na cidade de Nínive. E ele queria, pela sua bondade, pelos seus propósitos perfeitos, que fosse Jonas, o mensageiro. Ele não queria que fosse João e nem o Joaquim. Ele queria que fosse Jonas. E seria Jonas, de uma forma ou de outra. Então o texto diz que, do versículo 1 ao 4, nós vemos que Jonas, ele chega até Nínive, era uma grande cidade, era o maior império da época, lembrando, era o maior império pagão. E demoraria quantos dias, o texto diz, para que Jonas percorresse a cidade a pé, obviamente? 4 dias. Demoraria 4 dias para Jonas fazer o tour Nínive. Para ele conhecer os pontos turísticos, né? Visitar os melhores restaurantes? Não, claro que não. Mas 4 dias para que ele percorresse a cidade com uma mensagem pequena, rápida, mas fatal. Daqui 40 dias, Deus vai destruir todos os ninivitas. Eu creio que ele até falava isso com um sorrisinho no canto da boca. Ele só tinha uma mensagem: daqui 40 dias, Deus vai destruir tudo isso aqui. Todos vocês vão derreter. Só que repare que além da má vontade do profeta Jonas, ele não fez bem feito. Ele demoraria quantos dias para percorrer a cidade? Ele fez em quanto? 1. Sabe aquele trabalho que demora mais tempo, mas você faz tão relaxadamente que você faz rapidinho? Sabe aquela coisa que você sabe que vai demorar? Poxa, quem é que gosta de lavar louça? Ninguém. Poxa vida, só eu. Brincadeira. Sabrina gosta de lavar louça, Sabrina? Mas vamos pôr que a Sabrina gosta de lavar louça. Tem aquela pia cheia, maravilhosa, não é? Depois do almoço de domingo, com panela de pressão e tudo. Quando eu lavava a louça muito na casa da minha mãe, ela esperava eu lavar para esvaziar a geladeira dos potes, das panelas, né? Se tinha comida na panela, ela comia só para mim lavar a panela. Tem aquela pia cheia de louça. Você sabe que você vai gastar ali uns 40 minutos para você fazer bem feito, não é? Tem panela com gordura. Mas você faz em 15. Daí chega lá e passa o dedo na panela, tá mais liso do que... Quem aqui já faz isso? Todo mundo olhando para o outro, eu não estou entendendo. Exatamente isso que Jonas fez. Um trabalho que ele demoraria para fazer 4 dias, ele fez em 1. Rapidinho. Rapidinho. Ó, vamos passar rápido, gente. Vamos lá. Tudo isso aqui vai queimar. Tchau para vocês. Estou indo embora. Tchau. Jonas, ele fez. Não fez da melhor maneira e ainda fez com o coração, com desleixo para o Senhor. Ele fez as coisas com desleixo para o Senhor. Mas olha o versículo 5 ao 10. Acompanhe comigo de novo o versículo 5 ao 10. Só o 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Mesmo com a má vontade de Jonas. Mesmo ele fazendo da forma dele, do jeito que ele quis ali, com a sua preguiça, Deus salvou a cidade de Nínive. Deus salvou a cidade de Nínive. Aqui está uma coisa que nós precisamos entender. Deus ele só salva pessoas através da pregação do Evangelho.
Ele não vai te salvar por você ser membro de uma igreja, ele não vai te salvar com belos louvores. Ele não vai te salvar com coisa alguma. Ele te salva pela pregação do Evangelho. Jesus disse, pregue o Evangelho. Paulo disse, prove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Por isso que eu fico muito triste quando nós vemos igrejas hoje em dia que o culto é 50 minutos de louvor, bate-palma e tudo mais, e 10 minutinhos de palavra. O que não falta é louvor de todos os estilos e gostos, e mais pesados, mais leves, antigos, novos. Irmão que conta testemunho daqui, conta testemunho dali. Não tenho nada contra, tá, gente? Mas nós estamos num culto e temos que ter equilíbrio, porque o que salva as pessoas no final das contas é o quê? A pregação do Evangelho. O que toca no coração de alguém no final das contas é o Evangelho. O que abre os olhos de um pecador para que ele enxergue que ele está indo para o inferno é o Evangelho. Portanto, que nós possamos priorizar o que realmente salva. O que realmente é o que sustenta essa igreja. O que sustenta a nossa vida, a nossa devoção a Deus. Todos nós somos importantes nos nossos ministérios. Mas o Evangelho, ele é o que sustenta tudo isso daqui de pé. Como eu já disse várias vezes, só não podemos ser igreja sem Evangelho. Podemos ser igreja sem cadeira, nós sentamos no chão. Podemos ser igreja sem luz, acendemos vela ou qualquer outra coisa. Podemos não ter templo, nós nos reunimos na nossa casa. A gente vai lá na casa do Joaquim e ele lava a louça ainda depois, Joaquim. Nós podemos ser igreja. Nós podemos. Só não podemos ser igreja sem o Evangelho. Não podemos. Aí não tem como. Apenas o Evangelho é que nos difere dos demais. Para nós caminharmos para o final, vamos ver a história de Jonas. E agora ver como Deus tratou o coração deste homem. Que tinha um coração duro, fugiu, fez o serviço relaxadamente, mas Deus mesmo assim cumpriu o propósito dele. Agora vamos ver Deus tratando apenas de Jonas. Capítulo 4. A ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Mas de madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, na outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha como o coração desse rapaz era duro, ou pelo menos nesse caso. O texto diz que Jonas ficou feliz pela conversão dos ninivitas. É isso? Que ele agradeceu ao Senhor: Senhor, o Senhor salvou uma cidade inteira. Como o Senhor é bondoso e misericordioso. Foi isso. Ele ficou furioso porque Nínive, que ele julgava que não tinha jeito, foi salva. Então nós vemos que Jonas, ele fica furioso e diz: Senhor, tira minha vida, eu quero morrer. Eu quero morrer, Senhor, eu quero morrer. Eu não posso viver vendo Nínive tendo a mesma fé que eu.
Eu não posso continuar vivo e ver esse povo pagão agora não pagão mais. Agora eles são meus irmãos. Eu não posso fazer isso. Senhor, me mata, por favor. Chega para mim, já deu. Alguma vez você já falou isso para Deus? Senhor, chega. Eu não aguento mais. Você repara que parece que Deus está conversando com uma criança no texto. E Deus fala para Jonas, mas Jonas, por que você está assim? Jonas, ele sai como uma criança mimada, batendo o pé duro no chão, sabe? E senta num monte para... Olha como esse rapazinho tinha o coração duro. Deus já não tinha salvado Nínive? Mas a esperança dele fosse que Deus mudasse de ideia e queimasse Nínive, porque ele foi até uma montanha, um monte alto, para ver o que aconteceria com a cidade. Na cabeça de Jonas, acho que Deus ainda vai mudar de ideia e vai queimar esse povo. Ele é muito pagão pro meu gosto. E ele ainda foi e sentou para assistir de espectador o que aconteceria com Nínive. Deus acabou de salvar Nínive, mas ele mesmo assim tinha esperança que Deus acabasse com Nínive. Parece uma criança e nós muitas vezes parecemos uma, não parecemos, gente? Queremos as coisas do nosso jeito. Queremos tudo na hora que nós queremos. Se sai alguma coisa diferente do que nós queremos, nós fazemos como Jonas. Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero. Deus não vai dar o que você quer, se o propósito dele não é fazer aquilo. Birra não funciona com o Senhor. Senhor, eu quero morrer, tire minha vida. Por favor, olha, eu não quero ver Nínive salva, tira minha vida. E Deus então, ele ensina Jonas e mostra de forma didática algo para Jonas que até então ele não tinha entendido. O texto diz que anoiteceu, provavelmente o local era um deserto, tá? Anoiteceu, Deus fez crescer uma planta, milagrosamente, imediatamente cresceu uma planta sobre Jonas. Pensa aí, o Jonas dormindo, no sereno, cresce uma planta, deveria ser grande a ponto de cobrir Jonas. Só que Deus, ele ao mesmo tempo, ele manda uma lagarta ir até essa planta e acabar com a planta. Jonas tinha ficado feliz com o seu novo teto. Jonas estava muito feliz, muito alegre, era um deserto, calor e tudo mais. Então, olha que benção, olha, Deus me deu uma planta. Mas o mesmo Deus que deu a planta mandou a lagarta destruir a planta. Quando Jonas acorda, irmão, eu quero morrer de novo. Tira a minha vida, por quê? Porque agora não tem mais a planta. Percebe que muitas vezes nós nos apegamos a pequenas coisas. Nós nos preocupamos com coisas pequenas que nós achamos que é importante para nós, mas não é. E ele diz, tira a minha vida, porque eu quero morrer. E Deus pergunta mais uma vez para ele no versículo 9, Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E ele responde dessa vez, sim, tenho motivo. Estou furioso a ponto de querer morrer. Ainda ele continuou com a sua criancice de sempre. Sim, eu quero morrer. Por favor. Já pensou? Deus fala, tá bom. Venha. Já pensou nisso? Só que então, Deus ele responde e ensina a Jonas talvez a maior lição da sua vida. Porque tudo isso, toda essa história, não tinha nada a ver com Nínive. Tinha a ver com Jonas. Desde o início da história, o que Deus queria fazer era trabalhar no coração de Jonas. Ensinar Jonas que ele é soberano e ele faz o que quer quando bem entende. Então ele diz assim para Jonas, você tem pena dessa planta. Embora você não plantou, você não regou, você não cuidou dela, ela cresceu numa noite e nessa mesma noite ela morreu. E eu, que sou Deus, não posso ter pena de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir da mão direita para a esquerda, no sentido assim, não são um povo totalmente perdido. Acaso eu, que sou Deus, ele está falando para Jonas, não posso ter pena de Nínive, que você fica bravo, agora você ficar por causa de uma planta, Jonas. Tenha santa paciência. Irmãos, entendam que muitas vezes o mesmo Deus que manda a planta crescer é o mesmo Deus que vai mandar a lagarta acabar com essa planta. O mesmo Deus que muitas vezes abre uma porta na sua vida é o mesmo Deus que fecha.
O mesmo Deus que te faz passar momentos alegres com a sua família é o mesmo Deus que usa as dores para ensinar você de alguma forma. Nem tudo vai ser flores, nem tudo vai ser planta. As lagartas vão chegar mais cedo ou mais tarde. E não atribua isso ao diabo, porque o diabo não toca um dedo na sua vida se Deus não permitir. Lembram de Jó? Calvino diz que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Não atribuam isso ao diabo. As coisas ruins acontecem na minha vida, na sua vida, e isso é para nos ensinar. Deus não quis que Jonas morresse afogado, mandou um peixe. Deus não quis matar Jonas de raiva, mas Deus queria trabalhar através de Jonas e moldar o coração de Jonas. Talvez você esteja passando na sua vida momentos tão complicados, momentos tão difíceis, que você não sabe se você está numa tempestade, está esperando o peixe vir. Você não sabe, você já passou por uma fase que você não sabe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda? Você não sabe se você começa, se você para? Você não sabe se você joga tudo para cima ou continua caminhando? Você não sabe de nada, você apenas está no piloto automático porque está tudo confuso na sua vida. Você já passou por isso? Mas sabe de uma coisa? Deus tem o comando da história. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes as coisas ruins que acontecem na sua vida e na minha, Deus ele transforma aquilo para que aquilo se torne uma bênção. Deus ele transforma aquilo que te machuca para mostrar para você lá na frente como aquilo teve que acontecer e foi necessário. Deus ele trata a nossa alma, o nosso espírito dessa maneira. Nunca coloque na sua cabeça a imagem de um Deus que vai passar a mão na sua cabeça a todo momento, porque se fosse assim, aonde nós chegaríamos? Se fosse assim, quem nós nos tornaríamos? Como seria? A Bíblia diz que ele disciplina os filhos que ele ama. E não parece um pai disciplinando um filho aqui? Jonas com toda aquela birra infantil, como muitas vezes nós temos. E Deus ali tratando através das lições da vida. Não espere você estar numa barriga de um peixe para você obedecer. Não espere ser jogado no mar para você fazer o que Deus quer que você faça. E você sabe que você está no caminho errado. Mas você vai indo e vai testando a paciência de Deus. Para ver até onde chega. Não é assim muitas vezes? Como criança muitas vezes testa a paciência dos pais. Vai testando para ver até onde o pai vai dar um berro estridente. Chega! Muitas vezes nós somos assim, nós estamos testando a paciência de Deus. Desobedecendo e caminhando por caminhos que nós sabemos que não devemos. Até o dia em que nós pararmos no ventre de um peixe. Será que nós precisamos disso? Será que nós precisamos chegar a esse ponto para entendermos determinadas coisas que Deus já tem falado ao seu coração e ao meu há muito tempo? Sabe, irmãos, Jesus disse que aquele que obedecem os meus mandamentos, esses sim são verdadeiramente os meus discípulos. A vida cristã vai muito além de camisas evangélicas. A vida cristã vai muito além de você ter a qualidade para tocar ou fazer qualquer coisa na igreja. A vida cristã vai muito além de você estar aqui semanalmente, muito além. É o que eu falei ontem no grupo dos jovens. A vida cristã vai muito além de nós nos reunirmos no sábado à noite. A vida cristã, ela é um estilo de vida. A vida cristã não é algo que ativa e desativa semanalmente. É algo que diz respeito a quem você é. E nós somos verdadeiros discípulos de Cristo? Essa é a pergunta. Vamos errar todos os dias? Eu sou o primeiro deles. Vamos falhar todos os dias? Mas eu vou continuar tentando. Eu vou levantar e continuar tentando. Eu vou mais uma vez buscar santidade. Eu vou errar, vou, mas eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. O que não dá é para nós vivermos uma vida espiritual parada, achando que está tudo bem. E quando a gente menos perceber, o peixe chegou.
Então que nós possamos aprender que o que Deus tem para fazer em você, Ele vai fazer. Muitas vezes esse sermão é como a voz de Deus para Jonas: vá para Nínive. Para que nós possamos sair daqui e não ir para Tarsis. Porque quando nós estivermos lá em Tarsis, ou a caminho de Tarsis, a tempestade vai chegar. Porque Deus ele ensina o seu povo através disso. E a tempestade não vai vir para te matar. A tempestade vai vir para te deixar molhado para você aprender. E comigo também é assim. Porque Deus ele usa esses meios para moldar o seu povo. E nós temos que agradecer por isso, porque ele disciplina quem ele ama. Você é um amado de Deus? Você entendeu o amor de Deus e compreende que ele te ama? Pois bem, a disciplina faz parte da lição e da vida. Amém, irmãos? Vamos orar.